Oi, gente, tudo bem? Nem percebi. Os gatos estavam brigando bem na hora que eu apertei live. Então, a Escobar brigando com o Bruce. Quem tem gatinhos aí sabe, né? Que eles são os nossos companheiros de trabalho. Então, muito boa tarde para você que está no Brasil. Muito boa noite para você que está na Europa. Estamos aqui diretamente de Ankara, capital da Turquia. Passamos das 23 horas. Outono maravilhoso. Que dias lindos fazem outono, né, gente? Quem tem a possibilidade de ter essa experiência. Ei, Vitor! O Vitor tá lá, tudo bem, lindão? Beijo, manda um beijo pro Franklin também, tá? Beijão. Gente, quem tem a oportunidade de ter essa experiência de outono, tenham. Eu acho uma estação maravilhosa, as cores maravilhosas, o âmbar, aquele laranja queimado, né? Dá aquele clima tchananã todo especial, os cheiros, é muita canela por aqui, que eu moro com muitos estrangeiros, então tem muita comidinha de Halloween sendo feita agora. Delicioso, é uma época deliciosa pra mim. Então é o seguinte, ó, nós temos a resposta da nossa querida Jasmine, né? Foi uma matéria publicada no Sobrevivendo na Turquia, na edição de dia 27 de setembro, a Jasmine de 38 anos, viúva, entrou numa sala de bate-papo, conheceu um marroquino e levou esse sujeito para o Brasil. Infelizmente ele não era uma boa pessoa, ele aproveitou dela, ele tirou tudo que ela tinha, inclusive a saúde dela. Muito bom lembrar, eu tenho certeza que vocês têm esse filtro, mas é bom relembrar aqui, todos os marroquinos são assim? De maneira nenhuma. Golpista e criminoso existe em qualquer lugar, inclusive no nosso país. É o que não falta, né? Mas, infelizmente, o que acontece? Esses golpes dos vistos, eles são aplicados por homens de regiões pobres, politicamente instáveis. Então, o que eles querem? Melhores condições de vida. Eles querem tentar a vida num país mais estável, onde eles teriam condições de, geralmente, se estabelecer através do casamento, que tá aí o golpe do visto. Porque não vai para trabalhar, não. Eles querem pegar o visto através do casamento, que é a forma mais fácil de obter esse visto. Gente, isso aqui não é uma história de amor que deu errado. Isso aqui é um golpe. Isso não é uma história de amor que deu errado. Não tem amor. Ele estava em negócio. Eu tenho certeza absoluta que a Jasmine, assim como a Patrícia do Aladim Mirim lá, a médica, não sabem que foram vítimas de um golpe mais velho que andar pra frente. Percebe? Elas não sabem. Elas acham que foi uma história de amor que deu errado. Não tem amor, não tem nem história, não tem nada. Tem um business na cabeça deles. Eu quero me estabelecer em um país para eu poder, de repente, ficar lá, vou medir para ver como é que é, ou pular com visto brasileiro para um outro país, geralmente de primeiro mundo, como foi o caso da Patrícia, né? O cara foi parar no Canadá com visto brasileiro. O visto marroquino não chegou ali nem na Argentina, não chega, né? Infelizmente, a situação do país é instável, é um passaporte que não é benquisto, não vai chegar em lugar nenhum. O visto brasileiro, o passaporte brasileiro, independente da situação econômica, sociopolítica do nosso país, independente, o passaporte é muito bom. O nosso passaporte vale ouro no mercado negro. Já tivemos especialistas no canal falando sobre isso, né? A policial civil Maria Rita Zucco, que falou conosco a respeito disso, vale muito dinheiro. Eu não vou lembrar quanto é que vale o passaporte brasileiro hoje, mas vale muito, tá? Porque é um passaporte bom, não precisa visto para a maioria dos países ricos, principalmente a Europa Ocidental toda, você entra lisa sem visto. Imagina, um abraço, um passaporte bom. Vamos lembrar, né, gente, quem é a Jasmine. Eu tenho certeza que vocês já sabem da história dela, mas então ela tem 38 anos, de profissão não declarada, ela tem uma boa profissão, mas ela não quis falar o que é, não quis falar o estado também. Depois que o marido faleceu em 2016, entrou num site de bate-papo e acabou conhecendo um marroquino chamado Mustafa, né? E ela ficou por um longo tempo conversando com ele pela internet. E um ano depois ela foi até o Marrocos, ela ficou um tempo lá, viajando, conhecendo a casa dele, a família dele, ela bancando tudo, ela falou. Aí depois ela voltou para o Brasil, continuaram a se falar pela internet, a namorar, né? O verbo que ela dá, namorar. Ele queria casamento, tá aí, ó, tá? Ele queria casamento,
e eu estava topando esse casamento porque ela gostava muito dele, ele queria, na verdade, era um visto para o Brasil. Por que, Dani, que você fala isso? Porque eu sei o resto da história, porque chegando lá, ele deu todas as voltas no mundo possíveis nela, entendeu? Ele queria outra coisa, ele queria sair do Marrocos porque não estava dando para ele mais, ele queria ver outras partes do mundo, e ele fez um unidunité lá nessa menina, na Jasmine, e a Jasmine era do Brasil. Ele falou, Brasil tá legal, que tem um povo mais abubiçado, tem umas meninas mais bubiçadas, que estão catando um monte de lixo de tudo quanto é lugar do mundo que ninguém quer. As brasileiras, conhecem as brasileiras? Né? É aqui mesmo que eu vou. Então tá. Aí ele chegou em 2017 e foi direto pra casa dela. Aí aquele negócio que teve muito hate nos comentários, e inclusive vocês vão ver a resposta dela, ela reconhece que errou, tá? Foi bem legal dela. Ela tem 2 filhas que na época tinham 17, eu falei 18, mas não, depois ela me corrigiu, 17 e 13 anos. Elas no início aceitaram, o que vai fazer? 17 e 13. Mas as meninas ficavam muito incomodadas vendo que a higiene dele não correspondia com a delas. Por exemplo, ele fazia xixi na pia, fazia o número 2 e deixava no vaso boiando, não tomava banho, não dava descarga. Aqui, ela repetiu 2 vezes, olha. Ele não dava descarga no número 2, ficava escarrando o tempo todo, as cuecas sempre estavam sujas do número 2. É o freadinha, né? O famoso freadinha. Agora, aí eu chamei a atenção dela e das outras meninas que né, exercem esse tipo de prática. Eu acho que todo mundo é livre para fazer o que quiser, beleza? Inclusive contratar um golpista, importar um golpista. Mas a partir da hora que você coloca dentro de casa com 2 menores, aí vira um problema de todos. Deveria virar. São 2 menores em casa. 2 meninas. 2 meninas com um homem completamente descompensado, enjambrado, desconhecido, ninguém conhece esse homem. Ela coloca este jacu dentro da casa dela, junto com as meninas dela. Isso é um absurdo, né? Um absurdo. Aí ele continuou, porque tava bom pra ele, né? E toda vez que ele falava de ir embora, ela insistia para que ele ficasse. Aí ela pegou ele conversando no site Badoo. Começou assim, ele conversando no site Badoo com outra mulher, falando que estava na casa de uma amiga, que era a Jasmine. Aí a Jasmine tá assim, eu sou sua mulher, não sou sua amiga. É isso que eles fazem, tá? Eu vou contar uma coisa, não vou contar aqui, senão vou quebrar o ritmo do negócio, mas... Ela achou que era um problema cultural, que ele falava amiga, mas na verdade ele estava querendo falar esposa, mas aí ele falava amiga, porque você vai acreditar no que você quer acreditar, né, irmã? Entendeu? Quando você está dopaminada na paixão, é isso que acontece. Então, apresentou esse cara a todas as amigas, ele deu em cima de todas elas. Aí o que ele fez? Ela começou a apertar ele demais. Mustafa, você não tá me dando atenção. Mustafa, você tá deixando borro na cueca, você tá deixando cagão na cueca e coisa e tal. Mustafa, gente, Mustafa, para de dar em cima das mulheres. Mustafa. E ficou nesse Mustafa, nessa ladainha. Mustafa encheu o saco e saiu fora. E foi embora. Tá no Brasil ainda. Marrocos não vê Mustafa mais. Ele conseguiu entrar. Foi para outro estado. E ficou lá de buenas. Lá ele se envolveu com DROGAS, entendeu? Se envolveu com isso aí, se envolveu com pessoas que o usam também, se envolveu com mulheres, e ela definhando, perdeu 20 quilos, foi ele, a cueca borrada dele. Aí ela foi atrás de uma amiga dela, amiga, fala pra Mustafa voltar para mim, porque aquele príncipe, aquela belezura de homem está fazendo falta lá na minha casa, né? A gente chora todo dia de amor por causa dele, principalmente as minhas filhas. A amiga foi lá falar com Mustafa, tá, volto. Voltou Mustafa com o maconheiro. Aí ela começou a sustentar o Mustafa e, obviamente, as meninas.
Aí ela sustentava todos nessa casa, percebe? E os vícios dele também agora, porque, né, desgraça pouca é bobagem, ela estava firmona lá, firmando paixão por ele. Imagina, né? Isso aconteceu. Então, ela começou a ficar doente demais e frequentar o CAPS, e lá descobriram que ela estava com a síndrome de borderline. Aí eu dei uma olhada aqui, vamos ver o significado. A síndrome de borderline ou transtorno de personalidade borderline é um transtorno mental grave caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, autoimagem e funcionamento. Os sintomas mais comuns da síndrome de borderline englobam instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Geralmente resultam em ações impulsivas e relacionamentos instáveis. Uma pessoa com essa síndrome pode experimentar episódios intensos de raiva, depressão e ansiedade, que podem durar de apenas algumas horas a dias. Que interessante, eu não sabia. Dias. Eu pensei que era mais, né? É até bom estudar o negócio mesmo. Então ela falou que estava aí sofrendo dessa síndrome. Ela disse que com a medicação e com o tratamento ela somente dormia, ela ficou igual um robô, e mesmo doente ele exigia dela como mulher, porque era a cultura deles e ela entendia, entendeu? Tem isso também. E ela tinha que cozinhar, fazer tudo e sair para trabalhar. Aí o que aconteceu? Ela pagou a tradução de carta de motorista dele, ele foi fazer a tradução do árabe para português, para ele poder fazer uma Uber. Ele pegou e passou, fez tudo certinho lá, começou a fazer Uber com o carro dela. Aí ele ferrou o carro dela todo porque ele não levava para alinhar. Ele furou os bancos com ponta de cigarro, ficou tudo arregaçado, ferrou o carro da mulher. E nessas voltas de Uber, ele catava a mulherada toda também. Ele catava a mulherada toda também nas voltas de Uber. Aí teve um dia que ele vira pra ela e fala assim: Jasmine, esse é o highlight da história, não sei se vocês pegaram, mas eu peguei aqui. Só você não tá me bastando. A gente precisa de uma terceira mulher aqui, de uma segunda mulher, de uma terceira pessoa. A Jasmine falou: como assim? Eu quero que você convide alguém pra morar conosco, porque eu tenho tanta ânsia, eu não consigo me saciar intimamente e eu preciso de outra mulher. Vamos viver em 3. Ela contratou. E contratou é a palavra, tá? Contratou é a palavra, entendam como quiser. Ela contratou essa mulher para morar com eles. Então moravam ele e a Jasmine e a contratada. É bem no estilo que ele conhece, né? Que é uma prática normal nos países árabes. Não tô falando que tá certo, que tá errado, cada um tem suas práticas, mas isso é uma prática inclusive prevista por lei. Você pode se casar e coabitar com até, geralmente, 4 mulheres, outros países até 5, 6. Geralmente, tá? A média são 4 mulheres casadas no papel todas, no civil, casadas no papel todas. Apesar, eles não têm casamento no civil, são casadas na lei do país deles lá, não existe casamento civil, geralmente é só casamento religioso. Então, moraram esses 3 juntos e ficavam aí neste balacobaco aí dessa história, não entendi nada, né? Teve um dia que, mas ainda não bastava, ele ficava levando mulheres aleatórias também pra dentro da casa dela. Como é que ela descobriu? Ele foi pedir camisinha pra amiga dela. Oi, tudo bem, amiga da Jasmine? Eu tô com uma pega lá dentro de cá. Amiga da Jasmine. Hello? Vocês estão aqui, né? Ei, amiga da Jasmine, tranquilão aí? Eu tô com uma pega e eu tô sem camisinha. Eu esqueci o nome. Esqueci, camisinha. Vamos de camisinha mesmo. Tem pra você me arrumar aí? Aí ela falou, tá. E ela deu a camisinha, viu? A amiga deu a camisinha. E vai embora, pega a peguete, e depois a Jasmine fica sabendo. Aí ele pega e fala: quer saber? Vamos nos mudar para um outro estado. Cansei daqui.
Eu quero começar uma vida nova, vamos para o estado tal. Então pularam do estado tal lá para um outro estado, pularam, pularam. Aí a Jasmine pensou, vamos começar uma vida nova, né, maravilhosa, preservativo, muito obrigada. Aí, chegando lá, ele foi fazer Uber, continuou fazendo Uber lá nesse lugar, pegando todas as mulheres possíveis, e aí ele começou a fazer Uber para pressupostamente, como ela disse, para missionários de uma igreja X. Ela não especificou qual, e eu nem falaria, né? Ele começou a fazer viagem com esses evangélicos. Aí ela foi descobrir que não tinham evangélicos coisa nenhuma, que tinha uma missionária. É porque ele estava junto com a missionária, ele ficava de troça com uma tal de uma missionária, supostamente, né? E que essa missionária era completamente fraudulenta, que ela roubava dos fiéis, ela tinha a cesta básica que chegava, ela catava tudo de bom para ela e dava um litro de óleo para eles, né? E aquela coisa. O bom ficava para ela e o ruim ia para o pessoal, para a população, de acordo com a Jasmine, né? E que ele estava pegando essa missionária, percebe? Foi assim que terminou a história, então, ele pegando a missionária. E a missionária disse que ia operar uma obra nele, uma obra religiosa nele, e fez até a sessão de descarrego e tudo, né? Fez lá aquele negócio todo, aquela sessão toda de descarrego. O que está incomodando aqui era a Jasmine, eles ouviram uma resposta divina, pressupostamente, quem estava incomodando lá era a Jasmine. Ela falou, irmã, você tem que ir, né, naquela onda toda, você tem que se mudar dessa casa e me deixar aqui sozinha com ele para eu cuidar dele, para eu operar obras nele. Irmã, parta. O Espírito está falando isso para mim. Jasmine acreditou, né? E aí, o que acontece? Ela vai embora para a cidade dela, sobe Jasmine de novo, vai embora e deixa aquela obra do Senhor junto com a missionária lá. Jasmine falou, quer saber? Vou voltar. Ela passou 15 dias lá e voltou. Chega lá, chega ela em casa, o que ela encontra? Nada! Nem cueca borrada, o Mustafa, nem missionária, nem as roupas dele, nem nada. O cara sartou fora, ele foi embora. Ele deixou a mulher a ver navios. Então essa é uma desculpa para ela sair de casa, para ele dar um tempo de sair fora junto com a missionária e abandonar a Jasmine, assim como ele fez. Como ela falou, chegando em casa não tinha uma cueca borrada dele mais. Nada. Ele foi embora, tá? E ele, como ela diz aqui muito tristemente, né? Ele escolheu a missionária, tá bom? Ele escolheu a missionária, ele não quis saber dela mais. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente esqueceu. E, aí ela tava com essa... ela começou a morar sozinha com a acompanhante que ela tinha pagado. A acompanhante estava junto sempre. Até chegar a missionária, aí chispou todo mundo. Mas aí ela terminou vivendo junto com a acompanhante, a mulher que ela contratou lá para viver com eles, tá bom? Ela terminou os dias dela então aí vivendo com a acompanhante que, segundo ela, virou uma grande amiga dela. Uma outra nota aqui do e-mail que o pessoal achou muito ruim é que essa acompanhante era muito amiga da menor dela, da menor de 13. A de 18 pulou fora, falou, tô fora dessa fanfic louca, tô fora disso, saiu de casa. A de 13, quando é que uma menina de 13 anos vai fazer amizade com... Eu não vou nem falar o que é a outra, não vou nem falar. A menina de 13 anos se mudou para casa da acompanhante com o namorado. A menor de 13 se mudou para casa da acompanhante, a que fazia o suruba. Gente, menor de 13 não se nada, não muda, não desmuda, nada. Ele é um menor. É aqui, ó, ele tá aqui, ó. Não vai e nem vem. Ele é sua tutela. Mudou pra casa. Ela tava tão desesperada, essa Jasmine, atrás desse macho fedorento dela, que ela estava cagando e andando, desculpe meu francês,
pra filha dela que tava fazendo... A menina tá desesperada, a menina tá na pista total, ela não sabe o que tá acontecendo na vida dela, ela não sabe de nada, ela não tem mãe, ela não tem pai, ela não tem nada. Ela tem esse circo de horrores dentro da casa dela. Ela foi me parar na casa de uma desconhecida, que Deus sabe quem que é, morando com um namorado, 13 anos. Ah, tenha dó, 13 anos namorado, pela morar com um namorado. Não, gente, em outros países vão todos presos. No nosso país, tô falando com vocês. E não tô falando de Turquia, não. Vamos lá, então, a resposta. Olá, Dani, diz Jasmine. Muito obrigada, eu já assisti. Eu peço perdão de pedir para fazer a gravação com você. Eu vi no vídeo que você não gostou do meu pedido. Meu amor, eu não gostei do seu pedido porque você ia levar um hate que eu não conseguiria me responsabilizar por ele, sabe? Eu não ia dar conta dele. Se eu trouxesse você em câmera, mesmo com tarja, eles iam te destroçar em pedaços. Eu tenho que saber o que eu tô fazendo, viu? Eu te poupei. Minha história deve realmente ser uma das mais malucas que você já deve ter escutado, mas foi o que aconteceu, infelizmente. Eu fui submissa, fui ingênua e acreditei por 5 anos. Acreditei que as coisas iriam mudar. Hoje eu estou morando com a minha mãe, no interior de um lugar tal. Larguei esse homem, larguei ele com a missionária. Não, na verdade, ele largou a Jasmine para ficar com a missionária, tá? Ela tá falando aqui que largou ele com a missionária. Talvez sustentá-lo seja o presente de Deus que ela tanto queria. Ele está acabado, mas acredito muito na lei da semeadura, onde tudo que se planta, colhe. Ele fez um WhatsApp com outro número e mandou a foto dele. Ele teve escolhas e escolheu o lado errado. Não, irmã, ele escolheu o lado certo. Deixa ele embora com a missionária caloteira. Não, vocês estão vendo aqui, gente? Ela ainda lastima, ela está de luto pela perda do Mustafa. Ela está em luto pela perda do Mustafa. Ele escolheu o lado errado, diz ela, por ter ficado com a missionária. Hoje estou livre dele e dela. E ele disse se arrepender, mas já conheço e sei que é tudo truque, porque ela vive de doações, já eu não. Um golpista vai atrás do dinheiro. Gente, um golpista vai atrás do dinheiro, da vida mansa. Seja missionária, seja Jasmine, seja aqui, ó, a Fabiana que acabou de comentar aqui, a Karina que acabou de comentar, percebe? Eles vão atrás do que é fácil. Eles vivem de golpes, porque eles não querem trabalhar de 9 às 6. Ponto, né? Ela disse que hoje então mora com a mãe, que a família dela é uma família boa, de renome. Ela disse que agora é ligar o botão do dane-se e prosseguir a vida dela com uma nova história de vida. Tive muitas críticas, em especial pelas minhas filhas. Realmente merecidas as críticas. Então ela reconhece, né, o erro. Que bom, ela reconhecendo o erro. Hoje a minha menor, que na época tinha 13 anos, tem 18 e a minha maior tem 22. Na história que você contou, parecia que elas continuavam com 13 e a outra com 17. Não, não. Essa história se passou em 2016. E quando a história aconteceu, as filhas tinham 13 e a outra 17. Imagina, não. Não faz nem sentido o que você está falando. Como é que as meninas vão continuar com a mesma idade, né? Ninguém é Highlander. Agradeço a oportunidade de você falar no seu canal e mais uma vez eu peço perdão por ter pedido para fazer a live. Eu poderia ter contado a história da minha forma. Então ela tá aqui querendo falar que se ela tivesse sido convidada para vir em vídeo comigo, ela talvez ia ganhar piedade das pessoas. Vocês acham, gente, que se ela viesse em câmera comigo, mesmo tarjada, ela ia ganhar a simpatia de vocês e a sua piedade e a sua pena? Eu acredito que não. Eu acho que ia ser muito pelo contrário, ia ser muito pior. Você ia ganhar hate demais, tá, Jasmine? Hate demais. Agora, para terminar aqui, se a gente comparar a Jasmine com a Patrícia é do Golpista Esforçado, 20 anos mais novo, do Mini Aladdin, vocês veem muita diferença? Uma, que a Jasmine não tem curso superior,
Ela trabalha no setor, no comércio e tal. Trabalho bom, né? Mas é isso. A Patrícia é médica e ela tem 2 mestrados, ela fala 3 línguas. Patrícia é muito bem de vida, da classe média alta. Vocês conseguem enxergar alguma diferença nas duas, no sentido daquilo que elas trouxeram para a vida delas? Algum discernimento diferente? A uma teve uma perspectiva melhor, uma fez melhor, uma fez pior? Se a gente comparar a Jasmine e a Patrícia? A Robertinha falou, o jacu com dentinhos da Patrícia não era cagado. Ai, gente, fala sério, vai. A Bárbara falou, eu não vejo diferença alguma entre a doutora e a Jasmine. Também não. A Ana Paiva disse, advogada, 2 carentes, baixa autoestima. A Juliana, 2 sem noção. A Ágata, uma pior que a outra. Vamos ver o que eu, Ingrid, fala. Independente de posses e questões intelectuais, a carência amorosa leva algumas pessoas ladeira abaixo. Para mim, todas são iguais, disse ela. Ok. A Joyce disse, o macho da Jasmine era mais baixo. Eu concordo. Porque o golpista da Patrícia, ele foi empenhado no golpe mesmo, ele foi estudando português, ele não deu esse trabalho para ela lá, ele trabalhava em hotel, dando aula de francês, cada aula um chifre, né? Ele dormia com todas as alunas dele. Gente, não é de rir, a gente ri de nervoso. E ele não tinha as cuecas borradas também, né? E dá pra ver Não, gente, a foto de um e a foto de outro, eu vejo as fotos também, entendeu? E vocês não. Tem uma grande diferença entre os dois. Índole, não. São 2 criminosos, certo? E elas facilitam o crime, não? A doutora ao menos teve a dignidade de preservar a filha, porque ela terminou com ele no final, né? Ela expulsou o cara de casa, mas ela também colocou esse cara dentro de casa quando a menina tinha 14 anos. Não esqueçamos disso. A menina da doutora Patrícia tinha só 14 anos quando ela levou esse Mustafa lá pra dentro da casa dela. A única diferença, diz Catil Goulart, uma tem diploma e a outra não. É a única diferença. A Laura disse assim, por envolver menores de idade, eu não consigo aceitar nenhuma das situações das duas. É isso, pessoal. Essa foi a resposta dela. Eu acho que ela tá muito triste por ele ter escolhido a missionária e que se ele estalasse um dedinho, ela voltaria com ele. É o que eu acho, né? Eu acredito que vocês também, pela resposta dela, tá muito Deus me livre quem me dera. Pois é, né? Mas ele foi escolher a outra lá, né? Pois é, né? Ele foi pro lado errado, ele escolheu o lado errado, né? Pois é, fazer o quê? Eu tô continuando a minha vida e tal. Bom, de qualquer forma, eu queria desejar tudo de bom pras duas, sabe, meninas? Você, Jasmine, Patrícia, eu sei que vocês vão assistir isso aqui. A gente quer muito bem de vocês, é por isso que eu faço isso. Eu tenho certeza que as meninas, quando elas dão a dura também, é por importar. É porque elas se importam com vocês, senão ia ser só mais um entretenimento a historinha de vocês, que eu nunca faria isso nas minhas plataformas, nos meus canais ou aqui no Instagram, entreter as pessoas com as histórias de vidas de outras. Se elas estão puxando a orelha, é porque elas se importam. Quem não ama, não cuida. Quem não ama, não cuida. E olha que as meninas e os meninos aqui nem conhecem vocês, e se elas puxam a orelha, pode saber. É porque elas se importam com um semelhante, com uma outra mulher, principalmente na figura de uma outra mulher. É muito humilhante ouvir isso. Nós ficamos constrangidas, tá? Então, pessoal, muito obrigada. Foi isso, a live de hoje. Talvez eu deixe no IG e eu vou subir isso aqui pro YouTube, muito provavelmente, tá bom? Muito obrigada por terem estado aqui comigo. Adorei. A interação de vocês foi maravilhosa e... no mais gerais, até a próxima história. Um beijão. Tchau, tchau, então. Tchau.